paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ótimo dia de sábado para todos. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se alguém tem um tipo de fé que não é o que está escrito na Bíblia, e a fé que está escrita na Bíblia só fala de Jesus. Jesus é a única fé que procede de Deus. Se alguém crê em algum outro nome, que a Bíblia diz que não é para crer, essa fé não é fé, é doutrina de demônios. Por isso que a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus, ele é a própria palavra de Deus. No livro de Apocalipse, a Bíblia diz aquele que está com o manto salpicado de sangue, ao qual se chama a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Eu estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pela qual se chama a palavra de Deus. No versículo 12, a Bíblia diz: os teus olhos eram brancos, eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Eu estava vestido de uma veste salpicada de sangue. O nome pela qual se chama a palavra de Deus. Empório natural. Eu hoje ele produz 100% natural, trazendo o melhor do café de açaí. Bora reportagem para a internet. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 12 e 13. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Eu estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pela qual se chama a palavra de Deus. Aqui a Bíblia está dizendo a respeito do Senhor Jesus, aquele que está nas vestes salpicadas de sangue, a qual se chama a palavra de Deus. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que a fé é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz em Apocalipse 19, versículo 3, que Jesus Cristo é a própria palavra de Deus. Ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E essa palavra de Deus diz aqui que é Jesus Cristo, o Nazareno. Por isso que ela quer um outro nome, porque está escrito em Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, nenhum outro nome há salvação, nenhum outro nome é dado dos homens, pelo qual devemos ser salvos. Por isso que eu não tenho outro nome para crer, por isso que eu não me dobro diante de nenhum outro nome, porque a Bíblia diz que a minha fé, ela vem pelo ouvir e ouvir o Senhor Jesus Cristo e a própria palavra de Deus. Vai querer uma coisa? Existe milhares de tipos de fé no mundo. Fé para todo tipo de gente, para todo tipo de gosto, para todo tipo de pessoas. Eu vou tirar esse estudo, Satanás. Milhares de fés, milhares de crenças, milhares de religiões, mas tudo doutrina de demônios. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. É a única fé que está escrita no livro de Efésios,
capítulo 4, a Bíblia diz que só existe uma só fé. E esta fé é somente um só nome, que é o nome do Senhor Jesus. É a fé bíblica. Não é uma fé inventada por homens, por líderes religiosos, malditos, filhos do diabo. Mas eu vim apresentar uma fé para vocês. A fé que desceu do céu. Porque a fé ela procede e procedeu de uma só boca. Cadê o pai do lanche? É o único que pronunciou fé. O nome dele é Jesus. Jesus, ele desceu do céu com a palavra da vida eterna para me salvar da condenação e do fogo eterno. Você lê a Bíblia, a Bíblia vai dizer no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. A Bíblia diz assim: ainda que descesse um anjo do céu, vos anunciasse um outro evangelho, além deste que vocês já receberam, seja anátema, seja maldição. Versículo 9: se alguém vos pregar uma outra doutrina, além desta que vocês já receberam, seja maldição. Nós temos uma só doutrina, nós temos somente uma palavra que é da vida eterna, que é a palavra do Senhor Jesus. Jesus, ele desceu do céu, trazendo uma doutrina, e esta doutrina é somente uma, é somente única. A doutrina que desceu do céu é somente a que saiu da boca de Jesus de Nazaré. É a única doutrina que veio de Deus para a minha salvação e para a tua salvação. 3634-3900, parece demais, aquele aqui no Twitter aí. Vai, vê uma banana real aí, pai. Aqui nós temos a culinária japonesa, restaurante Saori, no Amacete, aquele sincerão. Traga a família, restaurante Saori. Engraçado é que o povo A melhor remissão da Gigi. Você só já vai sabe que o povo como consegue acreditar em um lugar de coisa. O povo consegue botar fé em vários tipos de coisas, em vários tipos de dogmas, em vários tipos de superstições, tradições de homens. O povo consegue botar fé em tudo que o povo apresenta para eles. Eles tomam por verdade. Nosso irmão, tomam por verdade tudo que ensina para eles. Ensinaram para o povo que botar um pé de arruda atrás da orelha vale para ele do olhado, vai tirar o olhado dele. Ensinaram para o povo que botar uma ferradura atrás da porta. Ensinaram para o povo dizer que é sandália emborcada para a mãe. Se bater cancela, o anjo fica. Ensinaram para o povo que o povo pode fazer votação falsa, a votação atrás da porta, por causa do olhado. Vai daqui! Coloca em cima da sua casa para livrar ele do olhado. Tchau, papazinho do lanche! Ensinaram para o povo tudo que é tipo de mentira e o povo pega por verdade. Mas por que quando a gente ensina o povo a palavra da vida eterna, a palavra da salvação, o povo não quer acreditar? A maioria não quer. Porque na verdade a porta é estreita. Produtos para manutenção Mateus de capítulo piscina, 7, obra versículo de 13 e material 14. para construção. A Bíblia diz que a porta é estreita. Construmiques, começou o Black Friday da Construmiques. Cimento 33,99 Black Friday Construmiques. Argamassa 9,99 Black Friday Construmiques. Olha só, piso tipo A 19,99 Black Friday
Pode acontecer o Miguel, só O que você acha? É, grandona a outra lá. Mas não deu saber o que é, deu. Deu a dele e ela aí. Eu estou aqui pregando, mas eu sei que vai ser a minoria. Ou dois ou três, ou quatro que vai dar ouvido a esta palavra. Vai ser a minoria mesmo. Papai do lanche. Porque a Bíblia vai dizer que a porta é estreita, o caminho é apertado, que conduz à vida, e poucos são os que entram por ela. Pai tá aqui. É o papai do lanche. Espaçoso é o caminho que conduz à morte, que conduz à perdição, Valeu, pai. e muitos são os que entram por ela, É o papai do lanche. pela porta larga. A maioria estão entrando pela porta larga. Ia pegar agora. Boa, tá aí. Como é o... Olha aí. Oi? Ali, ó. Não, eu já botava lá por causa da Vicente, se não guarda passando junto. Aqui é a Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. A Bíblia diz que apertado é o caminho, estreito é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por ela. Poucos são as que vão encontrar essa porta estreita. E pela porta larga, o mundo está entrando pela porta larga. A maioria escolhendo o caminho de morte. Quando a Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho é apertado que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por ela, é porque poucos é quem quer Jesus. Pouco é quem quer obedecer a palavra da vida eterna. Eu acabei de ler em Apocalipse que Jesus Cristo, Ele é a própria palavra de Deus. Poucos querem obedecer a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Porque muitos dizem acreditar em Jesus, mas porém são inimigos do Senhor Jesus. Porque as Escrituras diz que Jesus falou: aquele que me ama, esse guarda os meus mandamentos. A porta estreita de Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus falou em João 10, 9: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Por isso que a porta estreita, não são todos que vão querer entrar por ela, porque o povo quer ir pela porta larga, porque a porta larga não proíbe encher a cara de cachaça, a porta larga não proíbe fumar maconha, se prostituir, a porta larga não proíbe nenhum tipo de pecado. A porta larga você pode praticar o que você quiser, você pode agir do jeito que você quiser. Na porta larga você pode ser gay, você pode ser um travesti, você pode ser uma lésbica, não tem problema nenhum.
nessa porta larga você pode fazer tudo o que você quiser. Mas você nesse caminho dessa porta larga, o final desse caminho é o fogo do inferno que está te esperando. Porque pela porta estreita, você tem que abandonar todos os seus pecados. Tudo que a Bíblia condena, você deve desprezar e abandonar. O que é que você pensa? Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Essa porta estreita, meu irmão, é Jesus de Nazaré. Você tem que passar pela porta. Você tem que sair do caminho de morte e passar para o caminho da vida eterna, que é Jesus. Jesus é o autor da vida. Ele é o autor da salvação e da vida eterna. Ele é o grande autor. A Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 5, versículo 24. Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, nas minhas palavras, e naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse homem é doido. A Bíblia fala no livro de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. A Bíblia diz assim, que a pregação do Evangelho é loucura para os que estão indo para o inferno, mas para nós que estamos salvos é poder de Deus. Me chamam de maluco por pregar a verdade das Escrituras. A verdade para quem está indo para o inferno é uma loucura mesmo. Mas para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e nas suas palavras, é vida eterna e salvação. Fica na Praça do Correio. É só olhar e você vai ver. A Casa dos Fios, Fone Zap 759. Sabe por que a maioria não consegue acreditar em Jesus? Porque as Escrituras, elas são espirituais. As Escrituras, ela desceu do céu e foi pronunciada pela boca daquele que desceu do céu. Por isso que muitos pegam textos bíblicos, textos terrenos, que falam das coisas da terra, e eles abraçam essas palavras. Mas quando vem a palavra da vida eterna, são poucos que acreditam nela. A Bíblia fala lá em João capítulo 6, versículo 68. Pedro disse para Jesus: para quem nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? A melhor promoção do ano chegou. Na Beauty Week do Boticário, você aproveita mais de 500 itens com até 50% de desconto. A palavra da vida eterna. É aceita por todos. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 6, que Jesus ele pregou um discurso. E para aqueles que estavam perto dele, era um discurso muito duro. Eles falaram: duro é este discurso, quem é que pode ouvir? E a Bíblia diz que eles começaram a se retirar.
e já não andava mais com o Senhor. Ficou os poços. Aí Jesus disse, vocês também não querem não? Eles disseram, quando disse, para onde é que nós vai? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. O Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho, Ainda mais pra tu que vai longe. ele é pregado. Cabreiro, viu? O pneu E baixar. aqueles que creem O segredo é o que serão salvos por esta palavra. Tem hora que João 8,51. Jesus disse, aquele que crê tem que andar com nas o minhas palavras meu marido. Todos os outros deu marido. nunca haverá morte. Aquele que guardar as minhas palavras, Jesus disse, Já era. nunca haverá morte. Isso é verdade. E essa morte é o inferno que a Bíblia está dizendo. Jesus disse, aquele que guardar a minha palavra, esse nunca irá para o inferno. Ia botar a partida nela, ia falar com o Thiago, mas o Thiago disse que é na faixa de R$ 1.100 para botar a partida. Ele disse, rapaz, Eu estou pregando esse evangelho aqui. Será que é isso tudo, rapaz? mas é, porque tem que fazer Citando as escrituras. mexe um bocado de coisa dentro do motor. E é uma coisa que quase ninguém faz. Aí eles arrocham, se todo mundo fizer, era mesmo. Quem perdeu a borracha e botou essa original? Eu mandei o Porque cara o Senhor lavar. Jesus, ele disse, Perdeu a borracha, eu perdeu essa. Eu no mandei livro de o cara Marcos, lavar. capítulo Quando foi a 16, semana que eu versículo fui 15. abastecer, que eu vi, o cara perdeu. Jesus disse, ide por todo mundo, Mas o que eu compro? pregar o evangelho a toda criatura. Bola a boca, era ver se Quem crê e foi Eu batizado bolei, será mas agora salvo. não aguentou não, botei aquela Quem não tecnologia crê miserável. já está condenado. Mas não tá Esses interferindo em nada. incrédulos de Apocalipse capítulo 21, que será lançado no lago de fogo e enxofre, é aqueles que não querem acreditar em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é a própria palavra dele. Vai levar o quê? Ele está no reino de glória. Ele está sentado sobre um trono, os olhos como chama de fogo, olhando para esta terra. Só uma poeira. Jesus, ele está vivo. Jesus, ele vive e reina para todo sempre. As cadeias da morte não podem segurar o Senhor Jesus, porque ele é a vida eterna e a morte não pode vencer a vida. Por isso que quando os discípulos ouvem aquele discurso, voltaram para trás. Aí ficou somente os 12. Aí Jesus falou para os 12, vocês também não querem não? Jesus, ele declarou, se alguém crê no Filho, este tem a vida eterna. Mas quem não crê no Filho, não verá a luz da vida. João capítulo 3, versículo 18. Jesus disse, quem crê em mim, quem crê nele não é condenado. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado,
Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. A Bíblia é bem clara. Por isso que a palavra de Deus é a única verdade que existe. Por isso que eu não trouxe aqui livro, nem revistinha para mostrar para você. Eu trouxe aqui a verdade da Bíblia. Porque a Bíblia diz que nós não devemos ir além do que está escrito. A Bíblia diz só para crer somente nas Escrituras. 1 Coríntios 4, 6. No livro de Apocalipse, capítulo 21, a Bíblia diz que os incrédulos serão lançados no lago de fogo e enxofre. É quem não crê em Jesus Cristo. É quem não crê na palavra viva. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de fazer divisão entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula. A palavra de Deus é viva. Essa palavra, a Bíblia diz que ela é como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Estas escrituras, ela é viva. Se alguém se alimentar dela, Jesus disse que dentro desta pessoa fluirá uma fonte de água viva que vai saltar a pessoa para a vida eterna. João 7,38, Jesus disse que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do vosso interior. João 5,39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós escutais nela a vida eterna. Você que não segue a Jesus Cristo, você que não é ovelha dele, porque Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Você que é um bode, os bodes não ouvem a voz de Jesus Cristo. Os bodes não se convertem ao Evangelho. Os bodes, eles estão debaixo de condenação. Quer sair da condenação? Quer sair da morte? Passar para a vida eterna? Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Multidão de cego, porque para ter Jesus na vida tem que obedecer a sua palavra. Você sabia que para um homem ter Deus, ele deve obedecer o Evangelho de Jesus? É a Bíblia que diz, 2 João capítulo 1, versículo 9, está escrito que aquele que perseverar na doutrina de Cristo, esse tem Deus, e quem não perseverar na doutrina de Cristo não tem Deus.
As escrituras não podem falhar. Jesus que disse isso. Aquele que obedeceu o Evangelho de Jesus Cristo tem Deus. Quem não obedeceu o Evangelho de Jesus Cristo não tem Deus. 2 João, capítulo 1, versículo 9. Assim, meu irmão. As pessoas julgam ter Deus. Quem diz que você tem Deus ou não é a palavra de Deus. É a sua palavra que julga segundo a reta justiça. Jesus disse: eu ninguém condeno. Mas as palavras que eu tenho falado para vocês, essa há de te condenar. Essas palavras aqui vai condenar você, se você não se converter. Servirá de juízo contra aqueles que não creem. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Faz, irmão. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. O Deus desse século, que a Bíblia diz, é o diabo, que é o Deus desse mundo. Cegou as pessoas para não reconhecer Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor, como diz a palavra. A Bíblia diz no livro de João, o Evangelho, capítulo 8, versículo 24. Jesus disse: se vocês não reconhecerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Por isso que o diabo cegou as pessoas. Por isso que você quer mais de um Senhor. Por isso você quer gritar de senhoras, de senhoras e senhores espalhados por aí. Aonde a Bíblia diz que só existe um Senhor, que é Jesus. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Maratá 500 gramas, 1,79. Biscoito Rosquinhas Pedia 300 gramas, 3,79. Aproveite, venha para o Banda Event você também. Aqui você é especial. Mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Livro do profeta Oséias, capítulo 4,
Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra, porque não há verdade, nem dignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, homicídios sobre homicídios. Oséias capítulo 4. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem dignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, homicídios sobre homicídios. O texto mais forte desse capítulo é que a Bíblia diz que o povo não tem conhecimento de Deus. O povo não tem conhecimento de Deus. O povo não sabe nem quem é Deus, nem quem é o diabo. Os baixinhos de Essa é a pura verdade. O povo não sabe o que é Deus, nem o que é o diabo. Porque estão adorando demônios e aquele Deus estão adorando a Deus. Eu acho que eu vou puxar direito. Porventura existe outro Deus? Se seu Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, porventura existe algum outro Senhor, sem ser Jesus Cristo? A Bíblia é bem clara em dizer, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, todavia para nós só existe um Deus só e um só Senhor, Jesus Cristo. Pronto. O povo está seguindo demônios. O povo está sendo doutrinado por Satanás. A Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Que iriam se apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos encantadores e a doutrina de demônios. Pode ser, pastor Júlio. É o que a Bíblia diz, que a maioria ia seguir os demônios. Vamos citar o pastor doutrina de demônios. Que o povo acredita que está servindo a Deus. A maioria acredita que está servindo a Deus. Por isso que Jesus ele disse que quando a pessoa conhecesse a verdade libertaria ela. Muitos acreditam estar servindo a Deus, enganado por Satanás porque não quer ler Bíblia, fica atrás de mentiroso. Vou citar duas doutrinas de demônios que tem sobre a face da terra. A principal doutrina de demônios
que predomina a nação. Que predomina sobre a face de terra. A grande Babilônia, a casa das prostituições, catolicismo romano, a casa do diabo. A Bíblia diz, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4 e 5. Versículo 4 está escrito: não farás para ti imagem de escultura, de semelhança alguma, que é em cima dos céus, nem na terra, nem nas águas. Versículo 5: não te curvarás a ela, nem a ela servirás. Eu vou jogar o número, eu vou fazer terreno. Você prefere acreditar na Bíblia ou nesse espírito do diabo? A Bíblia vem clara em dizer, Êxodo capítulo 20, versículo 4: não farás para ti imagem de escultura, de semelhança alguma, que é da sua em cima dos céus, nem na terra, nem nas águas. Versículo 5: não te curvarás diante dela, nem a ela servirás. Agora tem que sair daquele meio, daquele Deuteronômio 27:15, a Bíblia diz: maldito é o homem que fizer uma imagem de escultura, e maldito aqueles que confiam em imagem de escultura e levam a sua casa amaldiçoada por Satanás. fizeram corrida semana, não paga nem o débito, né, velho? Você vai no corrida semana, não paga nem o débito. Tá vendo? E agora eu tô aqui com o dedo instalado, tô só tirando da calma. A Bíblia diz: não te curvarás diante com imagem de escultura. Esse capítulo 20, versículo 5. Sabe por quê? Você não deve se curvar diante de uma imagem de escultura, porque é uma maldição. E joga dentro do mato. Vamos colocar um homem, jogar, pica e joga fora. Porque não tem geladeira do outro canto, outra coisa para aquela. Aí eu daqui passando os seus amigos no chão remédio. Livro de Salmo 115. Você vai ler o Salmo 115? Escuta aí. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, por amor da tua dignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos, as imagens deles, são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouve, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Torna-se semelhante a eles os que os fazem e todos que neles confiam. Está vendo? Sua imagem é morta. O seu Deus é morto. Jesus falou em Mateus 4, João 4, 24, que Deus é Espírito. E Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em Espírito e em verdade. A Bíblia diz que aqueles que servem mais escultura se tornam cego, surdo, mudo, aleijado.
melhor da moda feminina e masculina. Lindas calças, Você! vestidos, conjuntos variados, além de uma grande variedade em cama, mesa e banho. Eu quero te perguntar, você já viu uma imagem aparecida andando por aí? Em cobertores, venha para estilo O que você vê ela andando por aí, me mostra. estilo, Avenida Josué Sampaio. Você já viu alguma imagem de escultura andando por aí? Correios, Amargosa Bahia, estilo Bodas. Isaías 45:20 diz: são ignorantes os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura e rogam por um Deus que não pode salvar. Isaías 45:20. Olha o que a Bíblia diz. Falando sobre as imagens de escultura. Mas depois você não vai dizer que é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Essa história é produzida na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e 20. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que é sacrificado o ídolo é alguma coisa? Versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, não sacrificam a Deus, e sim aos demônios. E não quero que vós sejais participantes com os demônios. A própria palavra de Deus, dizendo que o sacrifício é imagem de escultura. Quando você se dobra diante da imagem, e você se prostra diante dela, para pedir algo para ela, que você sente uma vela para ela, quando você acompanha uma procissão em nome desta imagem, você está fazendo sacrifício é para os demônios e não para Deus. A Bíblia diz que aqueles que fazem sacrifício por seus ídolos, as suas imagens de escultura, está fazendo sacrifício, não é para Deus, e sim para os demônios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e 20. Sacrifício para imagem de escultura é sacrifício para demônio. Por dentro de cada imagem que você serve, tem um demônio dentro. É a Bíblia que diz. Veja só, a Bíblia chamou das imagens de escultura de demônios. Porventura aquela grande catedral e todas as igrejas católicas aqui dessa cidade não é a casa do diabo? Vocês estão indo todos para o inferno nessas idolatrias. Discípulos de Satanás, uma multidão indo para o inferno, mas não querem acreditar na palavra. Catolicismo romano, a casa do diabo. A Bíblia diz que suas imagens de escultura são demônios. Por dentro de cada imagem tem um demônio. É a Bíblia que diz. É uma religião. É uma doutrina de demônios. Restaurante Saori, culinária japonesa. Restaurante Saori fica no Amacete. E aí não são capazes de dizer. Top de 29,99 Black Friday Closet Modern. Lindas cozinhas 17 Friday. Projeto Closet Modern. E adoração, a imagem de escultura, a idolatria. A Bíblia fala em Apocalipse 21 que os idólatras serão lançados no lago de fogo e enxofre. Ouvindo católico, você que segue esses padres,
esses papas do diabo, vocês estão indo para o inferno. A verdade é Jesus. Jesus é a palavra da verdade. O povo são doutrinados por demônios. Estilo Modas. Aqui você vai conhecer moda feminina e masculina. Papa Francisco diz que toda religião é boa, que todos os caminhos levam o homem para Deus. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho. Não existe várias portas pro reino de Deus. João 10,9, Jesus disse: eu sou a porta. O povo fica gritando a conversa daquele maldito cavalo de Satanás, o principal cavalo do diabo na terra, Papa Francisco. E milhões idolatrando aquele maldito, aquele inimigo do Senhor Jesus. O que eles fazem? Já falou o quê? Milhões, varão, milhões de pessoas. Aceita tudo o que ele diz. Ali é um mentiroso. Verdadeiro. O único que é verdade é Jesus. Todas as religiões é boa, ele falou. Todos os caminhos levam o homem para Deus. É o que eles dizem. A Bíblia diz no 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz que Deus tomará vingança contra todos aqueles que não querem ter conhecimento de Deus e que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este sofrerá eterna perdição, longe de Deus e da glória do seu poder. Você sabe o que é perdição? Perdição na Bíblia é o inferno. A Bíblia diz que Deus vai lançar no inferno aqueles que não obedecer a Jesus Cristo. Joga aí, velho, R$2. A verdade não é catecismo. A verdade é Jesus. A verdade não é Hélio White, não é dividido no 7º dia. A verdade é Jesus. Quando eu li no Apocalipse, Jesus, ele é a própria palavra de Deus. E Romanos 10:17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é Jesus Cristo. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida é que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Efésios capítulo 4.
Versículo 5 diz assim: um só Senhor, uma só fé. Olha o que a Bíblia diz. Efésios, capítulo 4, versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Deus e Pai. E por que nesse mundo tem milhares de senhoras? Por que nesse mundo tem milhares de senhores? Isso tudo foi profito. A Bíblia proveu estas coisas. Capítulo 8, versículo 5. Porque ainda que hajam também alguns que se chamam Deus, quer nos céus, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Versículo 6. Todavia, para nós, há um só Deus e Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós faremos. A Bíblia é bem clara em dizer que na terra existem muitos senhores. Não fique de fora. As inscrições estão disponíveis no site ticketsports.com.br ou acesse o Instagram do Lava Rider para mais informações. Apoio Smart Supermercado, MMA Fibra. A Bíblia diz que ia ter milhares de senhoras, milhares de senhores, milhares de senhores. Mas a Bíblia diz que só existe um Deus e um só Senhor, que é Jesus Cristo. Agora você vai ficar nessa conversa de acreditar nesses padres do diabo. Essa conversa de padroeiro, essa conversa de Satanás. Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele, através de Jesus, toda a divindade está corporalmente em Jesus Cristo. Lava Rider Desafio XCM, marcada na Praça do Bosque às 8 horas da manhã. Os mais de 400 atletas de todo o estado da Bahia e outros locais do Brasil seguirão cidades ligadas. A Bíblia diz que toda a divindade, meu irmão, está corporalmente em Jesus Cristo. O único divino é Jesus. Não existe nada, ninguém além dele. A Bíblia diz que Jesus é o primeiro e o derradeiro. Ele disse: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Sem genealogia humana. Jesus não tem genealogia humana. Ele nunca teve DNA humano. Jesus, ele desceu do céu, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, dentro da barriga da irmã Maria. Mas quem gerou Jesus Cristo não foi Maria. Maria foi serva de Deus. Quem gerou Jesus foi o Espírito Santo de Deus. Quem gera não é quem é a mãe. Quem gera não é a mãe. Quem gerou Jesus? A Bíblia diz que foi o Espírito Santo. Antes da fundação do mundo,
Jesus, ele já estava à direita do poder de Deus. E antes que Jesus, e antes que Adão e Eva existissem, Jesus, antes que existisse esse mundo aqui, Jesus já estava à direita do poder de Deus. Óculos de sol. Trabalhamos com várias marcas de ótima qualidade, como Nexi, Maxline, Maresia, Visão e várias outras. Ele desceu, ele veio de cima, ele é somente filho de Deus. O próprio Jesus disse: mulher, o que tenho eu contigo? Não tem nada. Jesus falou para a irmã Maria: mulher, o que tenho eu contigo? Hebreus, a Bíblia diz que Jesus, ele é separado dos pecadores. Por isso que Jesus não tinha parte com ele. Nada de Jesus, nada que tinha de Jesus procedia dela. Porque Jesus saiu de Deus. Jesus é Deus. No livro de Hebreus, Central Lacosta. Ligue para 75-3634-1690. Autoescola líder com você no dia a dia. Venha ser habilitado, qualidade garantida. Instrutores capacitados você vai encontrar. Fazemos de tudo pra te Hebreus capítulo 7, versículo 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime que os anjos. A serva de Deus, irmã Maria, tinha pecado? Maria tinha pecado? Olha ela dizendo que ela tem pecado aqui na Bíblia. Diz, então Maria, Lucas capítulo 1, versículo 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, que atentou na humildade da sua serva. A Bíblia diz que Maria precisava de um Salvador. Você precisa de um Salvador? Precisa? Você precisa de um Salvador? Quem é que precisa de um Salvador? A não ser quem tem pecado. Quem é que precisa de um Salvador? A não ser quem tem pecado. Porque Maria disse aqui: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Porque atentou na humildade da sua serva. Serva. Ela disse: eu sou serva. Ela disse que precisava de um Salvador para se salvar. Pelo que eu sei, eu preciso de um Salvador porque eu tenho pecado. Porque Jesus, ele veio para salvar o povo dos seus pecados. Não existe nenhuma senhora, não existe nenhuma rainha do céu. Só existe Jesus Cristo, Senhor Deus Santo. Como único divino, santo e imaculado. Imaculado.
ensinaram para o povo, dizendo: Maria Santíssima, a Virgem Imaculada. Vão ver se é mesmo ou verdade? Eu te pergunto, uma pessoa que tem relação sexual ela é santa? Ou ela cometeu um ato de pecado? Ei! Não que o sexo no casamento seja pecado, mas pelo que eu sei, santo, ele não tem relação sexual. Que nunca teve pecado, não tem relação sexual. E por que Maria teve relações sexuais com José? Ela é virgem ainda. A Bíblia tem claro e dizer: no livro de Mateus, fala que Maria teve quatro filhos homens com José, fora as mulheres. Maria casou com José, teve relação sexual com José, gerou filhos com José. E a sua divindade é ela? O meu Senhor Jesus, como diz Hebreus capítulo 7, ele desceu do céu, ele nunca se contaminou, ele nunca pecou, nunca falhou, nunca errou em nada, nunca casou aqui na terra, nunca teve mulher. Subiu para o céu, incontaminado, quer dizer incorruptivelmente, santo, nunca falhou em nada. Esse é o santo de Deus, é que desceu de cima e subiu para cima, sem pecar. A Bíblia falando sobre os filhos de Maria aqui, ó. Os filhos de Maria com José. Mateus capítulo 13, versículo 55. Os seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas não estão entre nós. Quanto às suas irmãs, onde lhe veio, pois tudo isso veio do céu, porque Jesus nunca foi daqui. Nossa Senhora, a irmã Maria, ela teve relações sexuais com José, gerou 4 filhos homens, fora as mulheres. É sua Virgem Santíssima ainda? Ela tinha pecado, ela não falou na Bíblia. É a Bíblia que diz: eu posso falar o casamento. A Bíblia é aquele que tem. Ele que lê aquele texto aqui da Bíblia. Aí depois a irmã Maria falou: a minha alma se ergue em Deus, o meu Salvador. Uma pessoa que decide um Salvador como eu, como você, vai poder te salvar.
essa conversa do diabo. De senhora Aparecida. Você sabe quem é Aparecida no terreiro de Macumba? No catolicismo romano é Aparecida. No terreiro de Macumba é Exu. Você chega chamando. Cartas 4:16. Fiz-me falso inimigo dizendo a verdade. A Bíblia de Apocalipse. Os feiticeiros serão lançados do lado do fogo de choro. Apocalipse capítulo 21. Os feiticeiros serão lançados no lago de fogo e enxofre. É a segunda morte. Você do bando, você do Quibanda, do Candomblé, você do Espiritismo, os feiticeiros, vocês serão lançados no lago de fogo e enxofre. Se você não abandonar essas doutrinas de demônios, se você não parar de servir essas entidades do diabo, eu não acho que tem que cancelar o projeto do carro. Só comide com 100 unidades, apenas R$18,95. Apenas R$15,95. Apocalipse capítulo 21. Os feiticeiros serão lançados no lago de fogo e enxofre. Com você da macumba, do candomblé, do bando, de banda, vocês serão lançados no fogo do inferno, se vocês não abandonarem essa prática do diabo. A Bíblia diz que vocês serão lançados no lago de fogo e enxofre. Não abandone o candomblé, a feitiçaria, a macumba. Vocês vão queimar no fogo do inferno por toda a eternidade, se vocês não abandonarem. É a Bíblia que diz, Apocalipse capítulo 21, os feiticeiros serão lançados no lago de fogo e enxofre. A outra foi essa. O que é que você pensa? Só convido você a se render a Jesus Cristo. Abandone as suas feitiçarias. Abandone os terreiros de macumba. Abandone essas práticas do diabo. Você acredita que está servindo um guia, um protetor. Esses são demônios. A Bíblia diz que vocês estão servindo aos demônios. Abandone a feitiçaria. Abandone a macumba. Abandone. Você é povo do bando, do Quibanda, do Candomblé. Vocês vão queimar no fogo do inferno se você não se render a Jesus Cristo. O lago de fogo e enxofre, ele está te esperando. Se você não se arrepender e abandonar a feitiçaria, Jesus, ele quer te libertar. Jesus, ele é o libertador. Ele é o Santo de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele se manifestou para desfazer com toda a obra de Satanás. Tipo assim, eu não tô bem, tá? Eu pra você. Ele não fala, não, filho.
gay, você que é lésbica, você que é travesti, homossexual, mulheres que estão no lesbianismo, mulher com mulher, homem com homem, o povo do LGBT, a Bíblia tem vocês como abominável. Apocalipse capítulo 21. E os abomináveis serão lançados no lago de fogo e enxofre. Abandone o lesbianismo. Você que é mulher e gosta da mulher que está morando com outra mulher, abandone o lesbianismo. Você que é gay, abandone essa prática transexual. Todo povo que comete essas práticas, vocês vão ser lançados no fogo, no lago de fogo, se você não abandonar. Eu tô pensando que já tá pagando, Isso é uma abominação diante de Deus. A Bíblia diz como o homem não se deitará como que fosse mulher. Passei lá, mas não até ir lá. Para você que é gay, você que é lésbica, você que é travesti, você que é dessa sorte desse povo que está cometendo essas torpezas, essas abominações, a Bíblia diz: se vocês não se arrependerem desses pecados, vocês vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 21, a partir do versículo 8. Mas supermercado segue com as ofertas para hoje e amanhã. Não está comprando lá? Vem com mais. Você encontraria preço de frango na promoção a R$ 13,49. Mais supermercado, qualidade, carinho cheio de economia. Carrinho cheio de economia para você. É aqui no supermercado mais economia. Sacolas PP Mamute, apenas R$20. Sacola amarela o quilo por apenas R$10,50. Embalagens Canaã, situado na rua Nascido Muniz Centro. Venha realizar suas compras de comunidade de verdade. A embalagens Canaã.
Vai, Senhor. Como a palavra do Senhor diz, que é de Deus, deixa e escuta as palavras de Deus. Jesus, Ele é a própria palavra. E a fé é por ouvir a palavra de Jesus. Então a fé é Jesus. A Bíblia diz que o boi, ele conhece o seu possuidor. E a jumento, a manjedoura do seu dono. Mas o meu povo, diz o Senhor, não tem conhecimento de mim. Todo tempo as pessoas estão vivendo como pior do que animais irracionais. Porque a Bíblia diz que o boi conhece o seu possuidor. E a jumenta, a manjedoura do seu dono. Mas o meu povo não tem conhecimento de mim. Então a Bíblia está tratando o povo como animais irracionais. Porque o povo expressa o autor da salvação e da vida eterna, que é Jesus de Nazaré. Se um dia você for dar crédito alguma coisa, e você ouça Jesus Cristo e como estou ele como única verdade, obedeça somente as palavras que saem da boca dele, nada além disto, e certamente você será salvo. Abandone tudo, abandone todos os seus pecados, se rendam a Jesus Cristo, se rendam a ele. Com certeza você será um dos tais. Senhor, só existe um, que é Jesus Cristo, o Santo Imaculado, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.